Pai, esse Fusca aqui combina mais com o senhor. Foi isso que meu filho me disse na noite de Natal, na frente de toda a família, com um sorriso no rosto, como se tivesse me dado o melhor presente do mundo. Um Fusca velho, enferrujado, com a pintura descascando. Enquanto para o sogro dele, ele entregou uma Ferrari vermelha, 0 quilômetro, brilhando embaixo das luzes de Natal. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo pior. Foi a certeza de que eu tinha me tornado invisível para os olhos do meu próprio filho. Meu nome é Osvaldo, mas todo mundo me chama de Valdo. Tenho 71 anos. Nasci e cresci em Três Corações, Minas Gerais. Passei 40 anos da minha vida nas estradas desse Brasil dirigindo caminhão. Rodei o país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Conheci cada pedaço de chão dessa terra. Dormi em boleia de caminhão. Comi marmita fria na beira da estrada. Enfrentei temporal, cansaço, solidão. Fiz tudo isso para sustentar minha família. Para que meu filho, o Ricardo, nunca sentisse falta de nada. Hoje sou aposentado, viúvo há 6 anos. Moro sozinho numa casa simples. E até aquele Natal, eu achava que tinha feito tudo certo. Antes de continuar, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar essa chance de contar minha história. E se você está me ouvindo agora, se inscreve no canal, comenta aí de onde você está assistindo e fica até o final, porque o que aconteceu depois daquela noite mudou tudo. Todos os dias tem uma história nova aqui, e quem sabe a próxima não seja a sua. Eu sempre fui um homem de poucas palavras. Aprendi desde cedo que na estrada a gente fala pouco e faz muito. Meu pai, que também foi caminhoneiro, me ensinou isso. Valdo, ele dizia, homem que presta não fica reclamando da vida. Ele levanta, trabalha e segue em frente. E foi assim que eu vivi. Casei com a Célia quando tinha 22 anos. Ela era a mulher mais bonita de Três Corações. Delicada, meiga, trabalhadora. A gente se conheceu numa festa junina. Dançamos a noite inteira. E 3 meses depois eu pedi ela em casamento. Não tínhamos nada. Morávamos numa casa alugada, pequenininha. Mas era nossa. E era feliz. O Ricardo nasceu 2 anos depois. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que segurei ele no colo pela primeira vez e jurei para mim mesmo que aquele menino ia ter tudo que eu não tive. Ia estudar, ia crescer com dignidade, ia ser alguém na vida. E eu cumpri. Mesmo com todo o sacrifício, mesmo passando semanas longe de casa, rodando o país, eu cumpri. A Célia cuidava de tudo enquanto eu estava fora. Ela era mãe e pai ao mesmo tempo. E quando eu voltava, eu compensava. Levava o menino para pescar, ensinava ele a consertar as coisas, conversava. Ele era a minha vida. Quando o Ricardo tinha 17 anos, eu sofri um acidente na estrada. Foi numa descida da Regis Bittencourt, em São Paulo. O freio do caminhão falhou. Eu tentei controlar, mas acabei capotando. Quebrei 3 costelas, fraturei o braço esquerdo, fiquei 2 semanas internado. Naquela época, eu achei que ia morrer. E sabe qual era meu maior medo? Era deixar a Célia e o Ricardo desamparados. Eu tinha um seguro pequenininho, mas não era suficiente. Então eu rezei. Rezei para Deus me dar mais tempo. Mais tempo para garantir o futuro do meu filho. E Deus me ouviu. Eu sobrevivi. Voltei a trabalhar 3 meses depois. Mesmo com dor. Mesmo com o braço ainda meio travado. Porque eu tinha uma promessa a cumprir. O Ricardo estava terminando o ensino médio. Queria fazer faculdade. Administração. Eu e a Célia juntamos cada centavo. Vendemos o carro velho que a gente tinha, pegamos um empréstimo pequeno e pagamos a faculdade dele. Foi difícil, mas valia a pena. Ver meu filho de uniforme, indo para a aula, estudando, era a maior recompensa que eu podia ter. Ele se formou. Arrumou um emprego bom numa distribuidora de bebidas. Trabalhou duro, cresceu na empresa e uns anos depois abriu o próprio negócio. Hoje, ele tem uma distribuidora grande, em São Paulo. Tem dinheiro, tem casa bonita, tem carro importado. E eu sempre fui grato por isso. Sempre agradeci a Deus por ter dado ao meu filho a oportunidade de ser alguém. Mas alguma coisa mudou pelo caminho. Não sei quando, não sei como, mas mudou. A Célia faleceu de infarto há 6 anos. Foi de repente. Ela estava bem, estava saudável. Acordou reclamando de dor no peito. E antes que eu conseguisse fazer qualquer coisa, ela se foi.
nos meus braços. Foi o dia mais triste da minha vida. Eu fiquei perdido, sozinho. A casa ficou vazia. Os dias ficaram longos. E o Ricardo? O Ricardo apareceu no velório, ficou 2 dias e depois voltou para São Paulo. Disse que tinha compromissos, que não podia ficar. Eu entendi. Ele tinha a vida dele. Depois disso, a gente foi se distanciando. As ligações foram ficando mais raras. Eu ligava. Ele dizia que estava ocupado, que depois ligava de volta. Mas não ligava. Eu ia visitá-lo em São Paulo uma vez por ano, mas ficava claro que eu estava incomodando. Ele tinha reuniões, compromissos, jantares. Eu ficava na casa dele sozinho, vendo televisão, esperando ele voltar. E quando voltava, a gente conversava pouco. Ele perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, e só. Educado, mas distante. Até que ele conheceu a Fernanda. E depois o pai dela, o tal do Dr. Clóvis Tavares. E tudo piorou. O Dr. Clóvis Tavares é dono de uma rede de postos de gasolina em São Paulo. Homem rico, influente, desses que aparecem em revista, que conhece gente importante. Ele virou uma espécie de ídolo para o meu filho. Não sei explicar direito como foi que aconteceu, mas de repente o Ricardo começou a falar do sogro dele como se fosse o homem mais incrível do mundo. Pai, o senhor precisava ver como o Dr. Clóvis conduz os negócios dele. É impressionante. Ele me ensinou mais em 6 meses do que eu aprendi em anos. Eu ouvia aquilo calado, engolia seco, fingia que não doía. Comecei a perceber que nas ligações ele mencionava o sogro o tempo todo. Hoje fui almoçar com o Dr. Clóvis. O doutor Clóvis me deu um conselho que mudou minha visão sobre investimentos. Fim de semana vou para a fazenda do Dr. Clóvis. Eu tentava puxar conversa sobre outras coisas, sobre mim, sobre como estavam as coisas por aqui em Três Corações, mas ele sempre cortava rápido. Pai, desculpa, tô com uma reunião agora, a gente conversa depois. E desligava. Eu ficava ali, segurando o telefone, olhando para o vazio, sentindo que estava perdendo meu filho para um estranho. A Fernanda, a esposa dele, sempre foi educada comigo, mas educada daquele jeito frio, sabe? Daquele jeito que você percebe que a pessoa está fazendo esforço para ser simpática. Quando eu ia visitar, ela preparava o quarto de hóspedes, deixava tudo arrumado, me oferecia comida. Mas nunca sentava para conversar. Nunca perguntava como eu estava de verdade. Era tudo protocolo. E eu percebia que ela preferia quando eu não estava lá. Ela e o Ricardo tinham a rotina deles, os amigos deles, o mundo deles. E eu não fazia parte daquilo. Teve uma vez que eu liguei para o Ricardo no aniversário dele. Era um dia importante para mim. Eu sempre fiz questão de ligar, mesmo quando eu estava na estrada, mesmo quando era difícil encontrar um telefone. Aquele ano ele fez 43 anos. Eu liguei de manhã cedo. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Liguei de novo à tarde. Nada. À noite ele me mandou uma mensagem. Pai, desculpa, estava num jantar com o pessoal da empresa e com o Dr. Clóvis. Família da Fernanda também estava. Foi corrido. Obrigado pela ligação. Abraço. Eu olhei para aquela mensagem e senti um vazio no peito. Ele estava comemorando o aniversário com todo mundo. Menos comigo. Mas eu não reclamei. Não liguei de volta para cobrar. Eu nunca fui de cobrar nada. Sempre achei que filho tem que viver a vida dele, seguir o caminho dele. Mas tem uma diferença entre seguir a vida e esquecer de onde veio. E o Ricardo estava esquecendo. Ou pior, estava fingindo que esqueceu. Uns meses antes daquele Natal, eu liguei para ele porque precisava fazer uns exames médicos. Nada grave, mas o médico tinha pedido uns exames de rotina por causa da idade. Eu queria contar para ele. Não porque eu estava pedindo ajuda, mas porque eu achava que ele ia querer saber. Ricardo, tô indo fazer uns exames na semana que vem. O médico pediu, só para dar uma olhada, sabe como é? Ele respondeu rápido. Ah, tá, pai. Qualquer coisa me avisa. Tô no meio de uma negociação aqui agora, depois a gente fala. E desligou. Eu fiquei ali parado, o telefone na mão. Ele nem perguntou que tipo de exame. Nem perguntou se eu estava bem. Nada. Os exames deram tudo normal, graças a Deus. Mas eu não liguei para contar. Pensei, se ele não perguntou é porque não está interessado. E deixei quieto. Guardei aquilo para mim. Como guardei tantas outras coisas. O Natal foi se aproximando. O Ricardo me ligou em meados de dezembro.
Disse que ia fazer uma festa grande na casa dele, que ia reunir a família toda e que queria muito que eu estivesse lá. Pai, vai ser especial esse ano. Vai ter uma surpresa. Eu fiquei animado. Pensei que talvez ele tivesse percebido a distância que tinha se criado entre a gente. Pensei que talvez ele quisesse resgatar alguma coisa. Eu disse que ia, é claro. Comprei uma passagem de ônibus para São Paulo. Arrumei uma mala pequena com umas roupas simples. Comprei um presente para ele, uma camisa bonita que eu vi numa loja aqui. Não era cara, mas era com carinho. Cheguei em São Paulo no dia 23 de dezembro. Peguei um ônibus até o bairro dele e de lá fui a pé. A casa do Ricardo é grande, bonita, portão automático, jardim bem cuidado, 2 carros na garagem. Eu apertei a campainha. A Fernanda abriu. Oi, seu Valdo. Entre, entre. Ela me levou até o quarto de hóspedes. Fique à vontade. O Ricardo vai chegar mais tarde. Ele está resolvendo umas coisas da empresa. Eu deixei a mala, sentei na cama, olhei ao redor. Era tudo impecável, mas frio. Parecia um hotel. Eu passei a tarde sozinho. Andei pela casa, assisti televisão. Fiquei na varanda olhando a rua. A Fernanda estava ocupada organizando coisas para a festa do dia seguinte. Ela mal falou comigo. O Ricardo chegou já de noite. Oi, pai. Chegou bem? Ele me deu um abraço rápido. Desculpa a correria. Tá tudo louco aqui com os preparativos. Amanhã vai ser legal. Você vai ver. E foi direto tomar banho. Jantamos juntos, mas ele ficou o tempo todo no celular, respondendo mensagens, fazendo ligações. Eu tentei puxar conversa, mas ele estava distraído. Depois do jantar, ele disse que precisava dormir cedo porque o dia seguinte ia ser puxado. Me deu boa noite e subiu. Eu fiquei ali, sozinho na sala, olhando o pisca-pisca da árvore de Natal. E pela primeira vez, eu me senti um estranho dentro da casa do meu próprio filho. O dia 24 amanheceu com um movimento na casa. A Fernanda acordou cedo, começou a organizar tudo para a festa da noite. Tinha gente entrando e saindo, pessoal da decoração, do buffet, florista. A casa ficou linda, cheia de enfeites dourados, luzes por todo lado, uma árvore de Natal enorme na sala. Eu tentei ajudar em alguma coisa, mas a Fernanda disse que não precisava, que estava tudo sob controle. Então eu fiquei ali, sentado num canto, observando o movimento, me sentindo inútil. O Ricardo apareceu só na hora do almoço. Cumprimentou a equipe que estava trabalhando, deu umas instruções e depois sentou comigo na cozinha. A gente comeu em silêncio. Ele estava tenso, eu percebi, mexendo no celular, olhando as horas. Tá nervoso com a festa? Eu perguntei. Ele deu um meio sorriso. Ah, é que vai vir bastante gente, pai. Quero que tudo saia perfeito. Eu balancei a cabeça. Vai dar tudo certo, meu filho. Você sempre foi organizado. Ele não respondeu. Só continuou mexendo no telefone. À tarde, começaram a chegar as primeiras pessoas. A família da Fernanda. A mãe dela, Dona Marlene, uma senhora elegante, cheia de joias, perfume caro. Os irmãos dela, 2 rapazes de terno, com as esposas e os filhos. E depois chegou ele, o Dr. Clóvis Tavares, de terno branco, relógio de ouro no pulso, óculos escuros mesmo sendo fim de tarde. Ele entrou sorrindo largo, cumprimentando todo mundo como se fosse o dono da festa. O Ricardo foi correndo receber ele. Dr. Clóvis, que bom que o senhor chegou. Eles se abraçaram. Conversaram ali na porta por uns minutos. Eu vi tudo de longe. O jeito que meu filho olhava para aquele homem, com admiração, com respeito, com algo que ele não demonstrava mais quando olhava para mim. Eu fui cumprimentar o doutor. Clóvis. Boa noite. Meu nome é Osvaldo, pai do Ricardo. Ele me deu a mão, um aperto firme. Ah, sim, o senhor Valdo. O Ricardo já me falou do senhor. Prazer. Foi educado, mas foi rápido. Logo em seguida, ele já estava conversando com outras pessoas, fazendo piada, sendo o centro das atenções. Eu voltei para o meu canto, sentei num sofá, peguei um copo de refrigerante e fiquei ali, observando, me sentindo completamente deslocado naquele ambiente. A festa foi avançando. Tinha música ambiente, comida farta, gente bonita conversando, rindo. A família da Fernanda dominava o espaço. Eles eram expansivos, falavam alto, faziam brinde. O Dr. Clóvis era o centro de tudo. Ele contava histórias de negócios, de viagens internacionais,
de jantares com políticos. Todo mundo ria, todo mundo admirava. E o Ricardo? Ele estava grudado no sogro o tempo todo. Parecia um menino tentando impressionar o pai. Eu tentei me aproximar algumas vezes. Tentei puxar conversa com as pessoas. Mas era difícil. Eles falavam de coisas que eu não conhecia. Investimentos, bolsa de valores, viagens para a Europa. Eu não tinha o que acrescentar. Então eu só sorria, balançava a cabeça e ficava quieto. Em algum momento, uma das cunhadas do Ricardo me perguntou: "E o senhor, seu Valdo, trabalha com o quê?" Eu respondi: "Sou aposentado. Trabalhei 40 anos como caminhoneiro." Ela sorriu educada. "Ah, que interessante." E logo mudou de assunto. Eu percebi que não era interessante para ela, nem para ninguém ali. Depois da ceia, o Ricardo pediu atenção de todo mundo. Bateu numa taça com uma colher, aquele barulhinho que chama a atenção. Gente, por favor." Todo mundo ficou em silêncio, olhando para ele. Ele estava com um sorriso largo no rosto. Eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje. Natal é tempo de família, de união, de gratidão. E eu sou um homem muito grato. Grato por ter vocês na minha vida. Grato pela minha esposa, pela minha família, pelos meus amigos. Ele fez uma pausa, olhou para o Dr. Clovis. E especialmente grato pelo senhor, Dr. Clovis. O senhor não é só meu sogro. O senhor é um mentor, um exemplo, alguém que me ensinou a ver a vida de uma forma diferente. E hoje eu quero demonstrar minha gratidão. Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro tinha uma chave de carro. Ele entregou para o Dr. Clovis. "Isso é para agradecer tudo que o senhor fez por mim." O doutor Clovis ficou sem acreditar. "Ricardo, o que é isso?" O Ricardo sorriu. "Olha lá fora." Todo mundo saiu correndo. Eu fui junto, meio empurrado pela multidão. E lá estava, uma Ferrari vermelha, 0 quilômetro, brilhando embaixo das luzes de Natal. O Dr. Clovis ficou emocionado. Abraçou o Ricardo, agradeceu, quase chorou. Todo mundo bateu palma. Tiraram foto. Foi um show. Eu fiquei ali, parado, olhando aquilo tudo. E dentro de mim, algo começou a doer. Não era inveja, não era ciúme, era desilusão. Era a certeza de que meu filho tinha esquecido quem realmente esteve com ele desde o começo. Aí ele olhou para mim. Cheguei em casa no fim da tarde do dia 26 de dezembro. A casa estava do jeito que eu deixei, silenciosa, vazia. Sentei na varanda, olhei para o quintal, para o portão, para as árvores que eu mesmo plantei há anos, tudo igual. Mas eu não era mais o mesmo. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Não era raiva, era clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu enxergava as coisas como elas realmente eram. Entrei, guardei a mala, fui até a cozinha e fiz um café. Sentei na mesa, a mesma mesa onde eu e a Célia tomávamos café juntos toda manhã. A mesma mesa onde o Ricardo fazia lição de casa quando era criança. Peguei uma caneta e um papel. Comecei a escrever. Não era uma carta, era uma lista de tudo que eu tinha feito pelo meu filho. Não para me gabar, não para cobrar, mas porque eu precisava colocar aquilo no papel. Precisava ver com meus próprios olhos tudo o que eu tinha dado. Escrevi sobre as madrugadas que acordei para pegar a estrada, sobre os finais de semana que passei longe de casa, sobre o acidente que quase me matou, mas que eu sobrevivi porque tinha uma promessa a cumprir. Escrevi sobre a escola particular que paguei, sobre a faculdade, sobre o empréstimo que tirei para ajudar ele a abrir a primeira empresa, sobre as vezes que a Célia chorou de saudade enquanto eu estava rodando o Brasil, sobre as vezes que eu comi marmita fria na beira da estrada enquanto o Ricardo comia comida quente em casa. Quando terminei, olhei para aquela lista. Eram 3 páginas. 3 páginas de sacrifício, de entrega, de amor. E no fim, o que eu tinha recebido? Um Fusca velho, na frente de todo mundo, como se eu fosse uma piada. Guardei aquele papel numa gaveta. Não ia mostrar para ninguém, mas precisava escrever. Precisava tirar aquilo de dentro de mim. Fiquei o resto da noite ali, sozinho, pensando no que fazer. Eu podia ligar para o Ricardo, podia dizer tudo o que eu estava sentindo, podia cobrar explicações, mas eu sabia que não ia adiantar. Ele ia inventar uma desculpa. Ia dizer que eu estava exagerando, que o presente foi com boa intenção.
que eu estava sendo sensível demais. E eu ia engolir aquilo. De novo, como sempre engoli, mas dessa vez eu não ia engolir. Dessa vez eu ia agir. No dia seguinte, acordei com uma ideia clara na cabeça. Fui até o cartório da cidade. Pedi para falar com o tabelião, o Dr. Augusto, um homem que eu conhecia há anos. Seu Valdo, o que o traz aqui? Ele perguntou. Eu sentei na frente dele. Dr. Augusto, eu preciso fazer um testamento. Ele ficou surpreso. Testamento? O senhor tá bem? Eu balancei a cabeça. Tô bem. Só quero deixar as coisas organizadas. Expliquei para ele o que eu queria. Ele pegou papel e caneta. Começou a anotar. Quando terminei de falar, ele me olhou com uma expressão séria. Seu Valdo, o senhor tem certeza disso? É uma decisão radical. Eu olhei nos olhos dele. Tenho certeza, doutor. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ele respirou fundo. Tá bem. Vou preparar o documento. Volta aqui amanhã para assinar. Saí do cartório com o peito leve. Pela primeira vez em semanas, eu me senti no controle. Passei o resto do dia andando pela cidade. Cumprimentei conhecidos, conversei com o pessoal da praça, tomei um café na padaria. Três Corações sempre foi minha casa. Sempre foi o lugar onde eu me senti pertencente. Não São Paulo. Não aquela casa grande e fria do meu filho. Aqui, onde as pessoas me conheciam, onde as pessoas me respeitavam. No dia seguinte, voltei ao cartório. O Dr. Augusto tinha preparado tudo. Li o documento com atenção. Estava exatamente como eu pedi. Assinei. 2 testemunhas assinaram também. Pronto, seu Valdo. Tá registrado, o doutor disse. Eu agradeci, guardei uma cópia do documento e saí. Quando cheguei em casa, o telefone tocou. Era o Ricardo. Meu coração deu um pulo. Atendi. Pai, tudo bem? A voz dele era normal, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Tudo, meu filho, eu respondi. Pai, eu queria saber se o senhor chegou bem. O senhor saiu cedo, nem deu tempo de tomar café da manhã com a gente. Eu respirei fundo. Cheguei bem. Obrigado por perguntar. Ele continuou. E o Fusca, conseguiu trazer? Eu fechei os olhos. Deixei lá em São Paulo. Não tinha condições de dirigir ele até aqui. Ele riu. Ah, pai, eu mando buscar então. Vou mandar um guincho levar aí para o senhor. Aí o senhor vai ter tempo de restaurar com calma. Eu não respondi logo. Fiquei em silêncio. Ele percebeu. Pai, tá aí? Eu abri os olhos. Tô, meu filho. Olha, obrigado pelo presente. Mas eu não vou restaurar o Fusca, não. Pode vender, pode doar, pode fazer o que quiser com ele. Ele ficou confuso. Como assim, pai? Eu pensei que o senhor ia gostar. Eu segurei o telefone com força. Eu gostei, Ricardo. Gostei muito. Agora preciso ir. Abraço. E desliguei. Fiquei ali, parado, o telefone na mão. Ele não ligou de volta. Não mandou mensagem. Nada. E aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Nos dias seguintes, comecei a colocar meu plano em prática. Liguei para alguns lugares. Fiz algumas visitas. Conversei com algumas pessoas. E a cada passo que eu dava, eu sentia que estava fazendo a coisa certa. Não era vingança. Era justiça. Era me posicionar. Era mostrar que eu ainda tinha valor, mesmo que meu próprio filho não enxergasse isso. Passei os primeiros dias de janeiro organizando as coisas. Fui ao banco, conversei com o gerente, o seu Maurício, um rapaz novo, mas competente. Seu Valdo, quanto tempo? Como posso ajudar? Sentei na frente dele. Seu Maurício, preciso fazer umas movimentações na minha conta. Ele pegou o computador, começou a digitar. Pode falar. Expliquei o que eu queria. Ele ficou surpreso. O senhor tem certeza? Isso vai mudar bastante sua situação financeira. Eu balancei a cabeça. Tenho certeza. Pode fazer. Eu nunca fui rico, mas também nunca fui de gastar à toa. Durante todos aqueles anos na estrada, eu juntei, guardei, investi em poupança, em alguns títulos que o banco oferecia. Não era uma fortuna, mas era um valor considerável. Um valor que eu sempre imaginei que um dia seria do Ricardo, que ia ajudar ele, ou os netos que eu ainda não tinha. Mas agora, depois daquele Natal, eu tinha mudado de ideia. Saí do banco com tudo resolvido. Passei numa loja de materiais de construção, comprei algumas coisas. Depois fui até a casa do seu Jacinto, um vizinho meu, pedreiro aposentado. Jacinto, preciso de um favor. Ele estava sentado na varanda tomando café. Pode falar, Valdo. Expliquei o que eu precisava. Ele coçou a cabeça. Rapaz,
Isso vai dar trabalho, mas eu te ajudo. Quando a gente começa? Eu sorri. Amanhã mesmo. Começamos no dia seguinte. Jacinto trouxe mais 2 ajudantes. Começamos a reformar minha casa. Não era uma reforma grande. Era uma reforma necessária. Pintamos as paredes, trocamos algumas telhas, consertamos o portão, arrumamos o quintal. A casa foi ficando bonita de novo. E a cada dia que passava, eu sentia que estava renascendo junto com ela. Durante esse tempo, o Ricardo ligou 2 vezes. As ligações foram rápidas. Ele perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. Eu respondia que estava bem, que não precisava de nada. Ele não mencionou o Natal, não mencionou o Fusca, não mencionou a Ferrari. Era como se aquilo não tivesse acontecido. E talvez para ele, realmente não tivesse sido nada demais. Mas para mim tinha sido tudo. Na 3ª semana de janeiro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Alô? Uma voz de mulher, jovem. Seu Osvaldo? Eu confirmei. Meu nome é Júlia. Sou da Instituição Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. O senhor entrou em contato conosco semana passada. Eu lembrei. Sim, entrei. Ela continuou. O senhor disse que gostaria de fazer uma doação. Podemos conversar pessoalmente? Eu marquei um horário. No dia seguinte, fui até a instituição. Ficava na saída da cidade, um prédio simples, mas bem cuidado. A Júlia me recebeu. Ela era assistente social, uma moça simpática, de uns 30 anos. Seu Valdo, muito obrigada por vir. O senhor quer conhecer a instituição? Eu aceitei. Ela me levou para conhecer o lugar. Tinha uns 40 idosos morando ali, alguns em cadeira de rodas, outros andando devagar pelos corredores. Vi rostos cansados, olhares vazios, gente que tinha sido esquecida pela própria família. Conversamos no escritório dela. Seu Valdo, o senhor mencionou que gostaria de fazer uma doação. Qualquer valor é bem-vindo. O senhor não tem ideia de como a gente precisa. Eu respirei fundo. Júlia, eu não quero fazer uma doação pequena. Eu quero fazer uma doação grande. Muito grande. Ela me olhou sem entender. Tirei um envelope da mochila. Coloquei em cima da mesa. Aqui tem um cheque. É metade de tudo que eu tenho guardado. Quero que use para melhorar essa instituição. Para comprar equipamentos, contratar mais gente, dar mais conforto para os idosos que vivem aqui. Ela abriu o envelope, olhou para o valor do cheque. A mão dela tremeu. Seu Valdo, isso é muito dinheiro. Eu balancei a cabeça. Eu sei. E quero que use bem. Essas pessoas aqui foram esquecidas. Eu sei como é isso. Eu sei o que é ser tratado como se não tivesse mais valor. Então quero que eles tenham dignidade. Quero que eles tenham conforto. Quero que eles saibam que alguém se importa. Ela começou a chorar. Seu Valdo, o senhor não tem ideia do que isso significa pra gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu levantei. Não precisa agradecer. Só cuida bem deles. E saí. No caminho de volta para casa, passei em frente à igreja. Parei. Entrei. O padre Renato estava organizando umas coisas no altar. Ele me viu. Valdo, que surpresa! Faz tempo que não te vejo por aqui. Eu sentei num banco. Pois é, padre. Tava precisando conversar com Deus. Ele sentou do meu lado. Quer conversar comigo também? Eu respirei fundo. E contei. Contei tudo. O Natal, o Fusca, a Ferrari, a humilhação, a dor. Quando terminei, o padre ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Valdo, o senhor fez tudo o que um pai poderia fazer. O senhor deu amor, deu estrutura, deu exemplo. Se o seu filho não enxerga isso, o problema não é seu, é dele. Eu olhei para o altar. Eu sei, padre, mas dói do mesmo jeito. Ele colocou a mão no meu ombro. Dói, mas o senhor está fazendo a coisa certa. Está honrando sua dignidade. E Deus vê isso. Saí da igreja mais leve. E quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem do Ricardo no celular. Pai, precisamos conversar. Me liga quando puder. Olhei para a mensagem e não respondi. Não ainda. Deixei a mensagem do Ricardo sem resposta por 2 dias. Não porque eu estava com raiva, mas porque eu não tinha mais nada a dizer para ele. Pelo menos não ainda. Cada vez que eu olhava para o celular e via aquela mensagem, eu sentia um aperto no peito. Mas era diferente agora. Não era mais desespero. Era aceitação. Eu tinha aceitado que meu filho tinha se tornado outra pessoa. Uma pessoa que eu não reconhecia mais. No 3º dia, ele ligou. Eu estava no quintal regando as plantas.
Olhei para o nome dele na tela. Respirei fundo. Atendi. Alô? A voz dele veio rápida, um pouco irritada. Pai, por que o senhor não respondeu minhas mensagens? Eu continuei regando as plantas. Tava ocupado, meu filho. Ele soltou um suspiro impaciente. Ocupado com o quê, pai? O senhor é aposentado. Aquilo doeu. Mas eu não deixei transparecer. Ocupado cuidando da minha vida, Ricardo. Pode falar. O que foi? Ele hesitou. Depois falou. Pai, eu recebi uma ligação estranha essa semana. Do banco. Dizendo que o senhor movimentou uma quantia grande da sua conta. É verdade isso? Eu fechei a torneira. Sentei no degrau da varanda. É verdade. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Pai, o que o senhor fez? Gastou com o quê? Eu olhei para o céu. Doei. Ele quase gritou. Doou? Doou para quem? Eu respondi calmo. Para uma instituição de idosos aqui da cidade. Gente que foi abandonada pela família. Achei que eles mereciam. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Depois ele voltou, a voz alterada. Pai, o senhor tá maluco? O senhor doou metade do dinheiro que tinha guardado? O senhor pensou em quê? E se o senhor precisar? E se tiver alguma emergência? Eu sorri amargo. Ricardo, eu tenho 71 anos. Se eu tiver alguma emergência, dinheiro não vai resolver. E além do mais, eu achei que não ia fazer falta. Afinal, você é bem-sucedido. Tem dinheiro. Tem Ferrari para dar de presente. Se eu precisar de algo, você me ajuda, não é? Ele não respondeu logo. Quando falou, a voz estava diferente. Controlada. Pai, não é questão de eu te ajudar ou não. É que esse dinheiro era seu. Era para o senhor ter segurança. Era para... Eu interrompi. Era para quê, Ricardo? Era para você herdar um dia? Era para eu guardar até morrer e deixar tudo para você? Ele gaguejou. Não, pai. Não é isso. Eu continuei. Então qual é o problema? O dinheiro era meu. Eu fiz o que quis com ele. Doei para quem eu achei que merecia. Acabou. Ele respirou fundo do outro lado da linha. Tá bom, pai. Se o senhor acha que fez a coisa certa... A voz dele tinha uma frieza que eu nunca tinha ouvido antes. Eu acho, meu filho. Ele desligou sem se despedir. Fiquei ali, sentado na varanda, o telefone na mão. E pela primeira vez eu não senti culpa. Não senti arrependimento. Senti alívio. Porque eu tinha feito algo por mim. Algo que me fazia sentir bem. Algo que me fazia sentir útil de novo. Nos dias seguintes, a reforma da casa foi terminada. Ficou linda. As paredes branquinhas, o portão novo, o quintal arrumado. O Jacinto e os ajudantes fizeram um trabalho excelente. Paguei eles com gratidão. Jacinto, muito obrigado. Ficou perfeito. Ele sorriu. Valdo, essa casa merecia. E o senhor também. Ele foi embora. Eu fiquei ali, olhando para minha casa. Minha casa. Que eu construí com o meu suor. Que eu paguei com o meu trabalho. Que era minha. Só minha. Uma semana depois, recebi outra visita. Era a Júlia, da instituição. Ela veio acompanhada de 3 idosos. Seu Valdo, eles quiseram vir agradecer pessoalmente. Um deles, um senhor de cabelos brancos, magro, de bengala, se aproximou. Meu nome é Antônio. Moro no Lar São Vicente faz 5 anos. Meus filhos me colocaram lá e nunca mais voltaram. Eu achei que ia morrer esquecido. Mas o senhor deu dignidade pra gente de novo. Obrigado. Ele chorou. E eu chorei junto. Depois que eles foram embora, sentei na sala. Olhei para as fotos na parede. Tinha uma foto minha com a Célia, no dia do nosso casamento. Tinha uma do Ricardo pequeno sentado no meu colo. Tinha uma de nós 3, numa viagem para a praia. Sorrisos, felicidade. Um tempo que não volta mais. Levantei, peguei a foto do Ricardo pequeno, olhei por um tempo. Depois guardei na gaveta. Não era com raiva. Era porque doía demais olhar para aquilo e lembrar do que ele tinha se tornado. Naquela noite, escrevi uma carta. Não ia mandar, mas precisava escrever. Precisava colocar no papel tudo que eu não conseguia falar. Comecei. Ricardo, você foi o maior presente que a vida me deu. Te ver nascer foi o dia mais feliz da minha vida. Te criar foi minha missão. Te ver crescer foi minha vitória. Mas te perder foi minha maior dor. Continuei escrevendo por horas. Falei sobre as noites que passei na estrada pensando nele. Sobre o medo que senti quando sofri o acidente. Sobre o orgulho que senti quando ele se formou.
sobre a decepção que senti naquele Natal. Quando terminei, dobrei a carta e guardei junto com a foto. Talvez um dia eu mostrasse para ele, ou talvez não. Não importava mais. O que importava era que eu tinha feito minha parte. Eu tinha sido o pai que ele precisava. E se ele não conseguia enxergar isso, o problema não era meu, era dele. Fevereiro chegou trazendo um calor sufocante. Três Corações ficava ainda mais quieta nessa época do ano. As pessoas saíam pouco de casa, ficavam na sombra, esperando o dia esfriar. Eu passava as tardes na varanda, tomando café, olhando o movimento da rua. Ou melhor, a falta dele. Mas eu não me sentia sozinho. Eu me sentia em paz. Pela primeira vez em meses, eu estava em paz comigo mesmo. Tinha algo diferente no ar. Não era felicidade plena. Era a aceitação. Era a sensação de que eu tinha recuperado o controle da minha própria vida. O Ricardo não ligou mais depois daquela conversa sobre o dinheiro. Nem eu liguei para ele. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso, um acordo de distância. E por mais estranho que parecesse, aquilo não me machucava tanto quanto eu imaginei que fosse machucar. Talvez porque a dor maior já tinha passado. Talvez porque eu já tivesse aceitado que as coisas eram assim agora. Ou talvez porque eu tivesse percebido que viver esperando o reconhecimento de quem não te valoriza é uma forma de morrer em vida. E eu não queria mais morrer aos poucos. Eu queria viver. Viver de verdade. Uma tarde, o seu Jacinto apareceu na minha casa. Ele estava com uma sacola na mão. Valdo, posso entrar? Eu acenou que sim. Claro, Jacinto. Senta aí. Ele sentou na cadeira da varanda, colocou a sacola no chão. Trouxe uns pães que minha filha fez. Ela veio me visitar esse fim de semana. Eu peguei um pão, ainda quentinho. Que maravilha. Agradece ela para mim. A gente ficou em silêncio por um tempo, só tomando café e comendo pão, até que ele falou sem olhar para mim. Valdo, eu queria te dizer uma coisa. Eu te admiro, sabe? Eu olhei para ele surpreso. Admirar por quê, Jacinto? Ele coçou a barba, olhou para o horizonte. Porque você teve coragem de fazer o que muita gente não tem. Você se posicionou. Você não ficou se humilhando, implorando atenção. Você seguiu sua vida. Isso é coisa de homem de verdade. Eu não sabia o que responder. Fiquei quieto, meio sem jeito. Ele continuou. Meu filho também me esqueceu, Valdo. Mora em Belo Horizonte, casou, tem 2 filhos que eu mal conheço. Eu vi os netos dele 3 vezes na vida. 3 vezes. Ele liga no meu aniversário, no Natal, e só. O resto do ano, eu não existo para ele. Ele pegou o café, tomou um gole devagar. E sabe o que eu faço? Nada. Eu aceito. Eu fico esperando aquelas 2 ligações por ano como se fossem presentes. Eu me contento com migalhas. Porque eu não tenho coragem de fazer o que você fez. De me posicionar. De dizer, ou me respeita, ou eu sigo minha vida sem você. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Você é mais forte do que imagina, Valdo. E eu te invejo por isso. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente, porque eu nunca tinha me visto como forte. Sempre me vi como o pai que tinha falhado. O pai que não tinha conseguido manter o filho por perto. O pai que tinha feito algo errado no meio do caminho. Mas talvez o Jacinto tivesse razão. Talvez força não fosse se agarrar a quem não quer ficar. Talvez força fosse justamente soltar, deixar ir. E continuar caminhando mesmo com o coração partido. Jacinto, eu falei, eu não sou forte. Eu só cansei de ser fraco. Ele olhou para mim. E qual é a diferença? Eu pensei antes de responder. A diferença é que eu não escolhi isso porque sou corajoso. Eu escolhi porque não tinha mais escolha. Era isso ou me perder completamente. E eu decidi que eu ainda valia alguma coisa. Mesmo que meu filho não achasse. Ele ficou em silêncio, processando. Depois levantou, me deu um abraço apertado. Obrigado, Valdo, por me fazer enxergar. E foi embora. Eu fiquei ali, sozinho de novo, mas sentindo que de alguma forma minha história estava servindo para alguma coisa. Estava servindo para alguém além de mim. Depois que ele foi embora, eu fiquei pensando naquela conversa e percebi que desde aquele Natal eu tinha mudado mesmo. Não por vingança, não por orgulho ferido, mas porque eu tinha entendido uma coisa simples e ao mesmo tempo profunda. Eu não podia controlar o amor que meu filho sentia por mim, mas eu podia controlar o respeito que eu tinha por mim mesmo. E eu tinha decidido me respeitar.
Tinha decidido que minha dignidade valia mais do que qualquer relação, inclusive a relação com meu próprio filho. Alguns dias depois, numa manhã de sábado, recebi uma ligação inesperada. Era da Fernanda, a esposa do Ricardo. Meu coração apertou. Será que tinha acontecido alguma coisa? Oi, seu Valdo, tudo bem? A voz dela era educada, como sempre. Mas eu percebi uma tensão que não era comum. Tudo, Fernanda. E você? Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou do outro lado da linha. Respirou fundo antes de continuar. Olha, seu Valdo, eu queria conversar com o senhor sobre uma coisa. O Ricardo anda muito estranho. Anda nervoso, irritado, acorda no meio da noite, fica andando pela casa. Eu perguntei várias vezes o que estava acontecendo, e ele disse que era por causa do senhor. Que o senhor tinha doado o dinheiro que tinha guardado, que tinha mexido no testamento, e que ele está muito preocupado com isso. Eu fechei os olhos. Então era isso. Ele tinha descoberto sobre a mudança completa no testamento. Alguém tinha contado. Ou ele tinha ido atrás de informação. Respirei fundo antes de responder. Escolhi cada palavra com cuidado. Fernanda, o que eu faço com meu dinheiro e com meu testamento é decisão minha. É minha vida, meu suor, meu trabalho. Não é problema do Ricardo. Não é problema seu. Não é problema de ninguém. Eu tô bem. Tô lúcido. Tô com a cabeça no lugar. E tomei as decisões que achei certas para mim. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou, a voz mais baixa. Seu Valdo, eu entendo o que o senhor está dizendo. Mas ele é seu filho. O senhor não acha que deveria pelo menos conversar com ele? Explicar os motivos? Sei lá, dar uma chance dele entender? Eu balancei a cabeça, mesmo ela não podendo ver. Fernanda, eu passei 50 anos da minha vida explicando meu amor por ele através das minhas atitudes. Trabalhei até quase morrer. Paguei escola, faculdade, ajudei ele a abrir o negócio. Estive presente em cada momento difícil. Se ele não entendeu até hoje, se ele não enxergou tudo isso, uma conversa agora não vai mudar nada. Palavras são fáceis. Atitudes é que mostram quem a gente realmente é. E as atitudes dele já mostraram. Ela suspirou fundo. Seu Valdo, eu sei que ele errou com o senhor. Eu sei que aquele presente no Natal foi desrespeitoso. Eu até falei com ele na época. Mas eu acho que ele não fez por maldade. Ele só não pensou. Eu interrompi, com calma, mas com firmeza. Fernanda, não pensar também é uma escolha. É escolher não se importar o suficiente para pensar. E isso dói tanto quanto a maldade. Às vezes até mais. Ela ficou sem resposta. Depois de um tempo, falou baixinho. Tá bom, seu Valdo. Eu entendo. Desculpa ter incomodado. Eu só queria tentar ajudar. Eu suavizei o tom. Eu sei, Fernanda, e agradeço sua preocupação. Mas isso é entre eu e ele. E cada um tem que lidar com as próprias escolhas. Ela se despediu e desligou. Eu fiquei ali, parado na sala, processando aquela ligação. Então o Ricardo estava nervoso, estava perdendo o sono, mas não porque se preocupava comigo de verdade. Não porque tinha percebido que me magoou. Ele estava nervoso porque tinha descoberto que eu tinha mudado o testamento, que o dinheiro e a casa que ele esperava herdar não iam mais ser dele. E aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Na semana seguinte, numa quarta-feira, recebi uma carta registrada. O carteiro tocou a campainha, me entregou o envelope. Eu assinei o recibo, fechei a porta. Olhei para o remetente. Era de São Paulo. Reconheci a letra. Era do Ricardo. Meu coração apertou. Sentei na mesa da cozinha. Abri o envelope devagar. Tirei a carta. Eram 2 páginas escritas à mão. Comecei a ler. Pai, escrevo essa carta porque preciso que o senhor entenda como eu estou me sentindo. Preciso que o senhor saiba que eu estou desesperado. Fiquei sabendo que o senhor mudou o testamento, que vai deixar tudo para uma instituição. Pai, eu não consigo acreditar que chegamos nesse ponto. Precisamos conversar. Urgente. Venha para São Paulo ou eu vou aí. Temos que resolver isso. Não podemos deixar as coisas assim. Ricardo. Li a carta 2 vezes. 3 vezes. Procurei alguma palavra de afeto. Algum saudades. Algum te amo. Algum errei. Mas não tinha. Só tinha desespero. Só tinha precisamos resolver isso. Como se eu fosse um problema empresarial. Um contrato que precisava ser renegociado.
Uma pendência que precisava ser resolvida. Peguei a carta, dobrei cuidadosamente e coloquei de volta no envelope. Levantei, fui até a lixeira da cozinha e joguei fora. Não ia responder. Não ia a São Paulo. E se ele viesse até Três Corações, eu decidiria na hora se ia receber ou não. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não ia mais me curvar. Não ia mais aceitar migalhas de atenção disfarçadas de preocupação. Não ia mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Naquela noite, sentei na varanda como sempre fazia. A rua estava escura, só algumas luzes dos postes iluminando o caminho. Olhei para o céu. As estrelas brilhavam forte, como sempre brilharam. Lembrei de uma vez que levei o Ricardo pequenininho para ver as estrelas. Ele tinha uns 6 anos. Ainda era meu menino. A gente deitou no quintal, olhando para o céu infinito, e ele perguntou com aquela voz fina de criança: "Pai, a gente vai ficar sempre junto?" Eu respondi sem hesitar: "Sempre, meu filho, sempre." Mas eu tinha mentido. Não por querer, não por maldade, mas porque a vida tinha outros planos, porque as pessoas mudam, porque as distâncias não são só geográficas, são emocionais também. E às vezes, a pessoa que está do seu lado pode estar mais longe do que alguém que mora em outro estado. Levantei da cadeira, respirei o ar fresco da noite. Entrei para dentro da casa, tranquei a porta, apaguei as luzes e fui dormir. Amanhã seria um novo dia e eu continuaria vivendo minha vida, com dignidade, com respeito próprio, com ou sem ele. Passou uma semana desde a carta, depois 2, depois 3. O Ricardo não apareceu, não ligou, não mandou mensagem, nada. E eu segui minha rotina como sempre fiz. Acordava cedo, por volta das 6 da manhã, mesmo sem ter motivo para acordar tão cedo. Tomava meu café preto, sem açúcar, do jeito que sempre gostei. Cuidava da casa, regava as plantas, varria o quintal. Conversava com os vizinhos quando eles passavam na rua. Ia na praça no fim da tarde, sentava num banco, ficava observando as crianças brincando, os casais de namorados, os idosos jogando dominó. A vida em Três Corações era simples, previsível, mas era minha. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo para mim. Não para agradar ninguém, não para provar nada para ninguém, só vivendo. Uma tarde de sexta-feira, eu estava no mercadinho da esquina comprando uns mantimentos. Pão, café, leite, umas frutas, coisas básicas. Estava na fila do caixa quando ouvi uma voz conhecida. "Valdo, meu filho, como você tá?" Me virei. Era a Dona Maria, uma senhora que conhecia minha família desde que eu era criança. Ela tinha sido amiga da minha mãe, frequentava a mesma igreja. Hoje já estava com uns 80 e poucos anos, mas ainda era ativa, lúcida, cheia de energia. Eu sorri. "Tô bem, Dona Maria. E a senhora?" Ela veio até mim, pegou no meu braço com aquele carinho de quem conhece a gente há décadas. "Eu tô bem, graças a Deus. Os joelhos doem um pouco, mas fazer o quê, né? É a idade." Ela olhou para mim com aqueles olhos curiosos. "Mas me conta como tá o Ricardo. Faz tempo que não vejo ele por aqui. Ele não vem mais visitar?" Eu respirei fundo. Sabia que essa pergunta ia aparecer uma hora ou outra. Numa cidade pequena como Três Corações, todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo repara quando alguém desaparece. "Ele tá bem, Dona Maria. Trabalhando muito em São Paulo. Sabe como é, a vida corrida da cidade grande." Ela balançou a cabeça com aquela expressão de quem entende, mas ao mesmo tempo não entende. "Esses filhos de hoje em dia esquecem da gente, né, Valdo? Ficam na correria, no trabalho, no dinheiro, e esquecem que tem pai e mãe. Esquecem de onde vieram. Mas fazer o quê, meu filho? A vida é assim mesmo. A gente cria, a gente cuida, e no fim eles voam para longe e não voltam mais." Eu forcei um sorriso. "É, Dona Maria, é assim mesmo." Ela apertou meu braço. "Mas você é um homem bom, Valdo. Sempre foi. Seu pai e sua mãe criaram você direito. E você criou o Ricardo direito também. Se ele esqueceu, o problema é dele, não seu. Você já fez sua parte." Ela se despediu e foi embora. Eu paguei as compras e saí. Quando cheguei em casa, aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Esses filhos de hoje em dia esquecem da gente. Fazer o quê? A vida é assim mesmo. Será que era assim mesmo? Será que eu tinha que aceitar isso como normal?
Será que eu tinha que conformar e viver o resto dos meus dias esperando uma ligação que talvez nunca viesse? Será que eu tinha que me contentar com as migalhas de atenção que meu filho me dava quando ele lembrava que eu existia? Sentei na varanda, coloquei as compras de lado, fiquei ali pensando. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Eu sempre gostei desse horário do dia. É quando a cidade fica mais bonita, mais calma. É quando a gente consegue pensar melhor. E foi ali, naquele momento, olhando para o céu se transformando, que eu tomei a última decisão. A decisão final. No dia seguinte, sábado de manhã, voltei ao cartório. Já era a terceira vez que eu ia lá em poucos meses. O Dr. Augusto me recebeu com aquela expressão de surpresa que já tinha se tornado comum. Seu Valdo, de novo por aqui? O senhor tá bem? Eu sentei na frente dele, coloquei a mochila no colo. Tô bem, doutor. Vim fazer mais uma alteração no testamento. Ele pegou a pasta, abriu, procurou meu documento. Pode falar, seu Valdo. O que o senhor quer mudar agora? Eu respirei fundo, juntei coragem e falei com firmeza. Doutor, eu quero deixar absolutamente claro, por escrito, que além da doação em dinheiro que já fiz, o restante do que eu tenho, incluindo essa casa onde eu moro, vai ser doado integralmente para a instituição Lar dos Idosos São Vicente de Paulo quando eu morrer. Nada, absolutamente nada, vai para o meu filho Ricardo. Quero que isso fique registrado de forma que não possa ser contestado. Quero que seja definitivo. O Dr. Augusto me olhou por cima dos óculos. Ficou em silêncio por uns segundos, pensando. Depois suspirou. Seu Valdo, o senhor tem certeza absoluta disso? O senhor entende que essa é uma decisão irreversível? Que uma vez registrada não tem volta? Eu olhei direto nos olhos dele sem hesitar. Tenho certeza, doutor. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida. Meu filho tem a vida dele. Tem dinheiro, tem sucesso, tem empresa, tem tudo. Ele não precisa de mais nada, meu. Mas aqueles idosos abandonados na instituição, aqueles sim precisam. Eles foram esquecidos pelas próprias famílias, assim como eu fui esquecido pelo meu filho. E eu quero ajudar quem realmente precisa. Quero que meu legado seja para quem vai fazer diferença de verdade. Ele anotou tudo com cuidado. Escreveu cada palavra, cada vírgula. Quando terminou, olhou para mim de novo. Seu Valdo, eu vou fazer essa alteração. Mas como seu advogado e como seu conhecido de tantos anos, eu preciso perguntar. O senhor já conversou com seu filho sobre isso? Já deu uma chance dele saber, de vocês tentarem resolver? Eu balancei a cabeça. Não preciso mais conversar, doutor. Eu passei 50 anos conversando através das minhas atitudes, através do meu trabalho, do meu sacrifício, do meu amor. Se ele não entendeu até hoje, se ele não valorizou, palavras não vão mudar nada. O doutor suspirou, fechou a pasta. Tá bem, seu Valdo. Vou preparar o documento. Volta aqui na segunda-feira para assinar com as testemunhas. Eu agradeci e saí. No caminho de volta, passei em frente à casa onde eu cresci. A casa dos meus pais. Hoje pertence a outra família. Tem outras cores, outro portão, outras plantas no jardim. Mas as memórias ainda estão lá, dentro de mim. Lembrei do meu pai, homem sério, de poucas palavras, mas de atitudes fortes. Um homem que me ensinou o valor da dignidade, da honra, do trabalho honesto. Lembrei da minha mãe, mulher doce, carinhosa, que me ensinou o valor do respeito, da gratidão, da humildade. E eu sabia com toda certeza que eles iam entender o que eu estava fazendo. Eles iam aprovar, porque eles me ensinaram que a gente não pode se rebaixar por ninguém, que a gente tem que ter amor próprio, que a gente tem que saber a hora de dizer chega. E essa hora tinha chegado para mim. Na segunda-feira voltei ao cartório. O Dr. Augusto tinha preparado tudo. Lemos o documento juntos, linha por linha. Tava tudo exatamente como eu pedi. Detalhado, claro, definitivo. Assinei. 2 testemunhas assinaram também. Um funcionário do cartório e um cliente que estava lá na hora. Pronto, seu Valdo. Tá registrado e autenticado. É oficial agora. O doutor disse, me entregando uma cópia do documento. Eu guardei a cópia na mochila, agradeci e saí. Quando cheguei em casa, senti uma sensação estranha. Não era alegria, não era tristeza. Era uma mistura de alívio com melancolia. Alívio porque eu tinha fechado esse ciclo, porque eu tinha tomado o controle da minha própria vida de volta.
Melancolia porque no fundo uma parte de mim ainda esperava que não precisasse ter chegado nesse ponto. Mas tinha chegado, e não tinha mais volta. Passei o resto do dia organizando algumas coisas em casa. Guardei papéis antigos, separei algumas roupas para doar, arrumei gavetas que estavam bagunçadas há tempos. Enquanto fazia isso, encontrei coisas que me fizeram viajar no tempo. Uma foto do Ricardo pequeno, fantasiado de super-herói no Dia das Crianças. Um desenho que ele fez para mim quando tinha 7 anos, com a frase "Melhor pai do mundo", escrita com letras tortas. Um boné velho que eu usei durante anos nas viagens de caminhão, todo desbotado. Uma carta que a Célia escreveu para mim, numa época que eu passei 2 meses longe, trabalhando numa rota difícil. Sentei no chão da sala, cercado por essas memórias, e chorei. Chorei tudo que ainda estava guardado dentro de mim. Chorei pela família que eu perdi. Chorei pelos sonhos que não se realizaram. Chorei pelo filho que se afastou. Mas depois de chorar, eu levantei, limpei o rosto, guardei tudo de volta e segui em frente. Porque era isso que eu tinha que fazer, seguir em frente. Naquela noite, sentei na varanda como sempre fazia. A rua estava silenciosa, só o barulho dos grilos e o vento batendo nas árvores. Olhei para o céu. As estrelas brilhavam intensamente, como sempre brilharam. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completo. Não feliz, mas completo. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Tinha me posicionado. Tinha honrado minha dignidade. E agora era só esperar o tempo passar. E viver. Viver da melhor forma que eu pudesse, com ou sem ele. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. 2 semanas depois, numa quinta-feira de manhã, por volta das 10 horas, eu estava no quintal regando as plantas quando ouvi a campainha tocar. Não estava esperando ninguém. Pensei que fosse o carteiro ou algum vizinho. Sequei as mãos na calça, fui até o portão. Abri. E quando vi quem estava do outro lado, meu coração quase parou. Era o Ricardo. Parado ali na calçada, de terno cinza, maleta de couro na mão, o carro importado estacionado bem na frente da casa. Ele estava diferente, muito diferente. Mais magro, o rosto cansado, olheiras profundas, a barba por fazer. Parecia que não dormia direito faz dias. Ele me olhou. Eu olhei para ele. E ficamos ali, parados, em silêncio, por o que pareceu uma eternidade. Até que ele falou. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Pai. Eu não respondi logo. Fiquei ali, segurando o portão, decidindo o que fazer. Parte de mim queria fechar aquele portão na cara dele. Queria que ele sentisse na pele o que eu senti tantas vezes. A sensação de ser deixado do lado de fora. Mas eu não era ele. Eu não ia me rebaixar ao nível dele. Então, depois de respirar fundo, eu abri o portão. Ricardo. Ele entrou devagar, como se tivesse medo. Como se estivesse entrando num território desconhecido. Fechei o portão atrás dele. A gente caminhou até a sala. Sentamos, um de frente para o outro. O silêncio era pesado, sufocante. Até que ele quebrou esse silêncio. Pai, eu vim porque eu preciso entender. O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Eu olhei para o meu filho sentado ali na minha frente. Olhei para o terno caro, para o relógio de luxo no pulso, para as mãos que nunca mais ficaram sujas de graxa. Olhei para ele chorando. E não senti pena. Não senti vontade de abraçar ele e dizer que estava tudo bem. Porque não estava tudo bem. E fingir que estava seria me trair de novo. Seria voltar a ser aquele homem que engolia tudo em silêncio, que aceitava qualquer migalha de atenção, que se contentava em ser invisível. E eu não era mais aquele homem. Ele enxugou os olhos com as costas da mão, o mesmo jeito que fazia quando era criança e caía do balanço. Pai, eu sinto muito. Eu sei que fui um idiota. Eu sei que te magoei. Eu me deixei levar pela vida em São Paulo, pelo sucesso, pelo dinheiro, pelas aparências. E no meio de tudo isso, eu esqueci do que realmente importa. Eu esqueci de você. Eu esqueci de tudo que o Senhor fez por mim. Ele falou rápido, desesperado, como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes no caminho até aqui. Mas eu quero consertar isso, pai. Eu quero que a gente volte a ser como era antes. Pai e filho. Família de verdade. Por favor. Eu respirei fundo. Me levantei devagar. Fui até o armário da sala. Aquele armário velho de madeira que a Célia adorava.
e abri a gaveta de baixo. Peguei aquelas folhas que eu tinha guardado. A lista de tudo que eu tinha feito por ele ao longo da vida. Voltei até a mesa. Coloquei as páginas na frente dele. Lê isso. Ele pegou as folhas com as mãos tremendo. Começou a ler, e eu vi o rosto dele mudando. A cada linha, ele ficava mais pálido. Os olhos foram enchendo de lágrimas. A respiração foi ficando irregular. Quando chegou na terceira página, ele não conseguiu mais segurar. Começou a soluçar. Quando terminou de ler, ele olhou para mim com os olhos vermelhos, completamente perdido. Pai, eu não sabia, eu não lembrava de tudo isso. Eu não lembrava que o senhor quase morreu naquele acidente. Que o senhor vendeu o carro para pagar minha faculdade. Que o senhor passou fome para eu ter comida. Eu balancei a cabeça, a voz firme. Você não lembrava porque não quis lembrar, Ricardo. Porque era mais fácil esquecer. Porque lembrar ia te fazer sentir culpa. Porque o passado não te dava prestígio. Não te dava status. Não impressionava o Dr. Clovis nem os amigos ricos de São Paulo. Então você simplesmente apagou tudo da sua memória. Me apagou da sua memória. Como se eu fosse uma parte inconveniente da sua história. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Não tinha terminado. Deixa eu terminar. Você veio aqui hoje não porque acordou de manhã sentindo saudade de mim. Não porque viu uma foto antiga e lembrou dos bons tempos. Você veio porque descobriu que mudei o testamento. Você veio porque o dinheiro e a casa que você achava que iam ser seus um dia não vão mais ser. Você veio por interesse, Ricardo. Não por amor. E isso diz tudo. Isso mostra exatamente quem você se tornou. Ele negou com a cabeça desesperado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, pai. Não é verdade. Não é por causa do dinheiro. Eu juro que não é. Eu vim porque eu percebi que te perdi. A Fernanda me fez ver isso. Ela sentou comigo, me obrigou a ouvir. Ela disse que eu estava sendo ingrato, que eu estava tratando o senhor como lixo, que eu estava me comportando como um filho terrível. E ela tem razão, pai. Ela tem toda a razão. Eu olhei para ele. Olhei bem fundo nos olhos dele. Então a Fernanda percebeu antes de você? Precisou sua esposa te dizer o óbvio para você enxergar. Ricardo, você é um homem de 45 anos. Você é empresário. Administra uma empresa com dezenas de funcionários, toma decisões importantes todo dia, mas você foi incapaz de perceber sozinho que estava me machucando? Você foi incapaz de perceber que me dar um Fusca velho enquanto dava uma Ferrari para o sogro ia ser humilhante? Ele abaixou a cabeça de novo, ficou em silêncio, porque não tinha o que responder, porque ele sabia que eu estava certo, porque pela primeira vez na vida ele estava sendo confrontado de verdade. E não tinha como fugir. Eu sentei de novo. Peguei um copo d'água que estava na mesa. Bebi devagar. Deixei o silêncio pesar. Depois falei, com calma, mas com toda a firmeza que eu tinha. Ricardo, eu te perdoo, porque você é meu filho e eu te amo. Sempre vou te amar. Esse é um amor que não morre, não desaparece, não acaba. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar a ser como antes. Porque antes eu me anulava. Eu aceitava migalhas. Eu fingia que estava tudo bem só para não te perder, só para não te magoar. Eu me fazia pequeno para você não se sentir desconfortável. Mas hoje, eu sei que me perder para não te perder é um preço que eu não pago mais. Eu me recuperei e não vou me perder de novo. Ele levantou a cabeça. Os olhos dele encontraram os meus. Então o senhor não quer mais falar comigo? É isso? O senhor vai me tirar da sua vida? A voz dele saiu quebrada, cheia de desespero. Eu balancei a cabeça. Não é isso, mas agora vai ser diferente. Vai ser nos meus termos. Se você quiser ter uma relação comigo, vai ter que ser uma relação de respeito, de verdade, de presença real, não de obrigação, não de conveniência, não de 2 ligações por ano. Ou é uma relação verdadeira ou não é nada. Ele ficou me olhando, processando aquelas palavras. Depois falou, a voz ainda trêmula. E o testamento, pai? O senhor vai manter do jeito que tá? O senhor não vai repensar? E ali estava. A pergunta que ele realmente queria fazer desde que chegou. A pergunta que motivou a viagem inteira até Três Corações. Eu olhei fundo nos olhos dele. Não desviei o olhar nem por um segundo. Vou manter, Ricardo, porque aquela instituição precisa mais do que você.
Porque aqueles idosos foram abandonados pelas próprias famílias, assim como eu fui abandonado por você. E porque eu decidi que quero deixar um legado de dignidade, não de dinheiro. Se você quiser algo meu quando eu morrer, quero que seja meu exemplo, minha história, meu caráter. O resto não importa. Essa casa, esse dinheiro, essas coisas materiais vão para quem realmente precisa. Ele fechou os olhos. Respirou fundo várias vezes, tentando se controlar. Depois levantou devagar da cadeira. Ficou parado ali por uns segundos, como se estivesse pensando no que dizer. Depois caminhou até a porta. Parou. Virou para trás. Me olhou. Eu entendo, pai. E o senhor tem razão. Em tudo. A voz dele saiu baixa, mas firme. Eu vou mudar, pai. Eu prometo. Vou ser o filho que o senhor merece, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, mesmo que leve anos. Mas eu vou. Eu não respondi. Só olhei para ele. Ele abriu a porta, saiu. Ouvi os passos dele no caminho de pedra. Ouvi o portão abrindo e fechando. Ouvi o carro ligando. Ouvi ele indo embora. E quando o som do motor desapareceu na distância, eu continuei sentado ali, na sala, no silêncio. Não senti tristeza. Não senti arrependimento. Senti alívio, porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha dito tudo o que precisava dizer. Pela primeira vez, eu não tinha engolido. Pela primeira vez, eu tinha me colocado em primeiro lugar. E isso, de alguma forma estranha, me fez sentir inteiro de novo. Os meses foram passando. Março virou abril. Abril virou maio. O Ricardo ligou algumas vezes. No começo eram ligações curtas, meio sem jeito, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos foram mudando. Ele começou a perguntar como eu estava de verdade. Começou a contar sobre o dia dele sem pressa. Começou a lembrar de histórias antigas, de quando ele era criança. Pai, lembra daquela vez que a gente foi pescar e eu caí no rio? Pai, lembra quando o senhor me ensinou a andar de bicicleta e eu bati na árvore? Histórias que ele tinha esquecido. Ou fingido esquecer. Ainda não era o ideal. Ainda não era a relação que eu sonhei ter com meu filho. Mas era um começo. E eu não esperava mais o ideal. Eu esperava o possível. E o possível, às vezes, já é suficiente. Um dia, no início de junho, recebi uma visita da Júlia, a assistente social da instituição. Ela veio acompanhada do diretor, um senhor chamado Maurício. Seu Valdo, a gente queria que o senhor visse pessoalmente o que sua doação fez. Eles me levaram até a instituição. E quando eu entrei, não acreditei. O lugar estava completamente transformado. Paredes pintadas, piso novo, cadeiras confortáveis, televisões nas salas comuns, camas novas nos quartos. Os idosos estavam diferentes também, sorridentes, bem cuidados, com dignidade. Um deles veio até mim. Era o seu Antônio, aquele senhor que tinha me visitado meses atrás. Seu Valdo, o senhor salvou a gente. De verdade. A gente estava esquecido, jogado aqui como se não valesse mais nada. Mas o senhor mostrou que a gente ainda vale. Obrigado. Ele me abraçou. E eu chorei. Chorei de alegria. Porque aquilo ali na minha frente, era o legado que eu queria deixar. Hoje, eu acordo todos os dias sabendo que fiz a coisa certa. Não a coisa fácil. Não a coisa que todo mundo esperava. Não a coisa que me deixaria confortável. Mas a coisa certa. Eu não sei se o Ricardo vai realmente mudar completamente. Não sei se um dia ele vai entender de verdade tudo que eu fiz por ele. Mas eu sei que eu me entendo. Eu sei que eu me respeito. E isso para mim já é suficiente. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, comenta aí. Comenta de onde você está me ouvindo. E se essa história tocou teu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque às vezes a gente precisa aprender que se posicionar não é falta de amor. É excesso de amor próprio. E todo mundo mesmo, merece isso. Merece se respeitar. Merece ter dignidade. Merece ser valorizado. Meu nome é Osvaldo. Tenho 71 anos. Passei 40 anos rodando as estradas desse Brasil. Criei meu filho sozinho depois que perdi minha esposa. Dei tudo o que eu tinha para dar. E hoje eu sei uma coisa. Eu valho muito mais do que um Fusca velho. Eu sempre vali. Só precisei de tempo para enxergar isso.